Pessoal, então vamos lá, porque quanto mais cedo a gente inicia, mais cedo a gente também termina, né? A gente viu a seção 2.2, vamos ver a 2.3, para que na próxima aula a gente não tenha que ficar de novo aqui eu sentado falando. Na próxima aula a gente mudar um pouco o esquema, tá? Então vamos falar da seção 2.3. Engraçado, eu achava que essa aula já era a próxima. Tudo bem. Então vamos lá. Estrutura de dados. Antes a gente estava falando, né, das estruturas de repetição. Vamos falar um pouquinho de estruturas de dados. Eu não estou vendo a aula certa hoje. Deixa eu só dar uma olhada aí, porque eu estou achando que eu estou indo muito rápido. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu planejamento aqui rapidamente. Aula 4 e 5. Essa aqui é a aula 6. Vai. Aula 4. Essa aula 6 não é pra hoje não, hein? Calma aí. Calma aí. Já adianta, não peguei as coisas muito. Calma aí. Espera aí um minuto. Aula 4. Elementos de algoritmos. Ah, eu acho que isso aqui eu não passei para vocês não. Ou eu passei sim. Eu não passei para vocês, na verdade eu pulei a aula 4, eu passei logo assim. Mas não tem problema não, vamos lá, vamos colocar 4 ali no lugar desse. Depois você. Isso aqui tira. Vamos fazer o contrário aí, vamos começar a dar 4. Vamos fazer hoje ao contrário. Vamos colocar 4 aí. Porque na verdade eu passei a 5 antes, era para me passar a 4, depois a 5, né? Mas você sabe que é assim. O esquema é assim, né? Primeiro a 4, depois a 5. Mas o que eu fiz? Eu passei a 5 e depois a 4. Mas o que dá? Nada. Então vai parecer para vocês meio besta, porque você já viu a parte da frente. Mas tudo bem. Tudo bem. Não era para passar 6 mesmo, né? Certo? Então porque vocês viram que a gente falou da unidade da seção 2.2, né? E a gente não falou da 2.1, então eu vou falar o contrário. Agora eu vou falar da 2.1, 2.2 já foi. Ótimo. Então, nós vamos falar de elementos de algoritmos, mas a gente já viu a parte da frente, então tem alguns, vocês já tem os spoilers, tá? Certo? Então vocês já viram a unidade anterior, né? Já viram lógica de programação, já viram a questão do fluxograma, a questão do pseudocódigo, vocês já viram nas aulas anteriores. Nessa aula a gente vem ver os elementos de algoritmos, que vocês também já viram por descuido meu na parte anterior, certo? Então a gente vai trazer aqui para vocês elementos que são essenciais para o desenvolvimento de diferentes algoritmos. Os recursos que aparecerão aqui vão permitir vocês alterar o fluxo sequencial do algoritmo, que na verdade é a condição, né? Nós vimos ali em estrutura de repetição, mas é a condição, porque estamos vendo a aula ao contrário, mas é a repetição, tá? Certo? É a questão de tomar decisão, que a gente tomou decisões lá, só que a gente não explicou esse passo antes até. Agora faz sentido porque aquele exemplo eu ainda não tinha mostrado, porque está aqui. Então, no algoritmo você tem que tomar decisões, né? Que é aquela questão do valor lógico, verdadeiro ou falso. Se verdadeiro faz uma coisa, se falso faz outra. É uma tomada de decisão. Assim como você faz na sua vida, toma decisão, no algoritmo também fará, certo? E para tomar essas decisões, a gente vai usar a lógica, né? Por exemplo, os operadores relacionais. Maior, menor. Se a minha variável for maior que um determinado valor, faça isso. Se a minha variável for menor que outro valor, faça aquilo. Se for igual, certo? Então a gente vai fazer o uso das operações básicas, dos valores lógicos, dos operadores relacionais para tomar as decisões, certo? Que é o que vocês já viram, só que aqui a gente ainda não está preocupado com a repetição, que é o que viria a seguinte, vocês sabem, né? Certo? Então toda essa lorota aí, para chegar aqui nessa figurinha ali.
né, no nosso fluxograma. Condição, verdadeiro ou falso, e comandos. Vê que aí a gente ainda não está pensando na repetição, que isso aí viria depois, né? Mas ali na condição está a sua decisão. Você vai tomar uma decisão ali. Se for verdadeiro, você vai fazer algum comando. Se for falso, você fará outra coisa. Certo? Então a estrutura de decisão é isso. Você tem que tomar uma decisão. Em pseudocódigo ficaria assim: se a condição, então fazer alguma coisa. Essa daí é uma possibilidade, tá? Porque a gente pode ter se uma coisa, se outra coisa, se mais outra coisa. Mas a gente inicia com uma possibilidade. Se uma coisa, ok. E aí depois pra frente a gente vê que pode ter mais de um se. Pode ter um se não, e assim por diante, tá? Vamos por um exemplo aqui. Exemplificando. Para melhor entendermos a condicional simples, vamos descrever um algoritmo para um estabelecimento que todo dia 10 concede desconto de 25% para seus clientes. O algoritmo vai fazer o seguinte: se for dia 10, ele vai dar desconto, se não for, não vai. Então vocês veem ali, ó, leia a conta. Certo? Ele precisa de ler a conta. O desconto inicialmente é 0, está configurado em 0. E aí a gente tem a decisão ali no losango. Se dia for igual a 10, os dois sinaizinhos de iguais, quer dizer que a gente vai avaliar ali o valor lógico, né? Se dia for igual a 10 for verdadeiro, vem para baixo e dá um desconto de 25%. Se for falso, ele pula direto para o final e não dá desconto nenhum, né? Ou seja, se for falso, nada acontece. Se for verdadeiro, dá desconto. Se for falso, nada acontece. Aliás, você nem precisa dizer para o programa que nada acontece. Só diz o que ele faz se for verdadeiro. Se for falso, você não informa nada, o programa entende que nada tem a fazer. Certo? A menos que você tivesse outra condição, tá? Então essa é a ideia da decisão. Claro que porque vocês viram a outra aula primeiro, vocês estão pensando, mas eu já tinha entendido isso aí antes. Porque na outra a gente já viu a decisão com a repetição, né? Por isso que a outra aula tinha que vir depois dessa. Essa é só a decisão, tá? Na maioria das vezes, é isso aí, é uma situação simples, uma decisão simples. Se uma coisa acontecer, toma uma decisão. Se outra coisa acontecer, outra coisa. A gente pode ter também uma estrutura condicional composta, que é a questão que eu falei, que se faz uma coisa, se não, faz outra. Olha ali, você tem a condição, se for verdadeiro, você faz alguma coisa, que é os comandos 1. Se for falso, você também faz outra coisa, certo? Que é os comandos 2. Então, nesse caso aí, você tem o se for verdadeiro, faça isso, se não, faça aquilo. Né? Em pseudocódigo ficaria daquela forma: se, faça isso, se não, faça aquilo. Vejam a diferença do pseudocódigo aí, ó, para o anterior. Cadê o anterior? Estava aqui, ó. Se, faça, acaba. Já ali na composta, você vai ter se, faça, se não, faça outra coisa e depois acaba. Perfeito? Vamos pegar mais um exemplo aí do material. Esse exemplo aqui, ele fala que você quer fabricar processadores, só que o processador só será vendido se ele tiver uma área de 16 centímetros quadrados. É o que está escrito nesse texto. Então, como é que vai funcionar o meu algoritmo? Ele vai testar se a área é 16, se for verdade, ele vai enviar para vender. Se for falso, ele vai descartar o produto. Então, é uma decisão ali, é uma estrutura, uma decisão composta. Por quê? Porque você tem duas possibilidades. Se for verdade, envia para a loja. Se não, descarta o produto. Certo? Então entra nessa possibilidade que a gente falou, né? Em pseudocódigo ficaria como está ali embaixo, tá? Que é mais aproximado do que vocês vão escrever na linguagem de programação. Certo? É claro que nesse caso aí, o caso aí é bem simples, né? A gente poderia alterar um pouco. A gente tem um outro exemplo ali, que ao invés de verificar só se a área é igual a 16, a gente usou um operador lógico E. Assim, se a base 4 e a altura 4. Para isso ser verdadeiro, vocês se lembram que o conectivo E
para a proposição composta que contém o conectivo E ser verdadeira, as duas coisas têm que ser verdadeiras, vocês se lembram? Então ali, se ele pegar o microchip é um retângulo, né? Um quadradinho. Se a base é 4 e a altura é 4, ele vai dizer que é verdadeiro. E sendo verdadeiro, ele vai enviar para a loja. Agora, se a base não for 4, ou se a altura não for 4, ou se nem a base nem a altura for 4, essa proposição composta será falsa e, portanto, irá descartar o produto. Então a gente vê aí que é uma proposição composta fazendo uso do conectivo E. Então lembra na primeira aula de lógica que a gente tinha a tabelinha? Então as operações lógicas vão ser primordiais, tá? Na programação, tá, gente? Estão vendo aí o conectivo E. O ou vai aparecer e assim por diante, tá? Então aí é a mesma coisa, tá? Uma estrutura com a decisão e que ele usa ali uma proposição composta que tem o conectivo E, tá? Eu não me lembro porque eu coloquei esse slide aí do algoritmo para calcular a velocidade média, mas ele funciona mais ou menos assim. Ele verifica se o delta 0 é maior que 0 e se o delta t é 30 ou... Ah, agora eu entendi o que acontece ali. A gente vê que ali, nessa decisão aí, eu tenho uma proposição composta com 3 proposições simples, né? Eu tenho um E e depois um OU, né? Aí, como é que eu faço para encontrar o valor lógico da minha proposição se ela tem... Vocês se lembram? Que aí eu vou fazer o E e o OU, eu acho que, se eu não me engano, está na mesma ordem de preferência, né? Então eu vou fazer da direita para a esquerda, né? As continhas da vida real eu faço da esquerda para a direita e as de lógica da direita para a esquerda. Primeiro eu vou fazer então ali os 2 últimos. O resultado dele eu vou fazer com o primeiro, mas eu tenho que... Aí eu tenho 2 conectivos, tá? Vai cair lá na situação de lógica. Certo? E eu tenho a possibilidade dessa proposição composta ser evidentemente verdadeira ou falsa. Se for falsa, ela exibe uma mensagem que é dados inválidos. Se for verdadeira, ela vai fazer uma conta, vai calcular a velocidade média, né? Vai atribuir um valor para a velocidade média, que é delta D dividido por delta T. O que está dizendo ali, basicamente, é o seguinte: delta D é a variação de distância. Por que tem que ser maior que 0? Porque não existe distância negativa e nem distância igual a 0 também não faz sentido. O delta T igual a 30 ou delta T igual a 60 quer dizer que a pessoa está pensando em calcular a velocidade em 2 casos: quando o tempo foi 30 ou quando o tempo foi 60. Certo? É isso que está acontecendo. E por isso, então, que se for falso aquela proposição, vai acontecer o quê? Pode ser que você tenha o delta D negativo, isso não pode, né? O que mais que não pode? Só isso, né? O delta T e o delta 130 ou 60, tanto faz. Certo? Colocando isso aqui... A proposta que a gente tem aqui, trazendo para cá, a gente poderia escrever ela dessa forma aqui, né, com as condicionais em ordem, né? Primeiro verifica o delta D, certo? Aqui, ó, tá numa estrutura só, faz tudo ali, numa proposição composta. Aqui a pessoa pensou de outra forma. Primeiro eu verifico se o meu delta D é válido, se o meu deslocamento é maior que 0. Porque se isso for falso, eu não preciso mais me preocupar com nada. Se o cara já entrou com esse dado falso, eu já posso exibir o resultado final para ele, dizendo que o deslocamento é inválido, né? Não preciso fazer conta nenhuma. Agora, se isso aí for verdadeiro, se o delta D for maior que 0, aí eu vou checar as outras 2 informações, que é o delta T. O delta T podia ser tanto 30 quanto 60. Então, se 30 for verdadeiro, eu vou calcular a velocidade para 30. Se 30 for falso, eu passo para o próximo e vejo se é 60. Se 60 for verdadeiro, calculo a velocidade para 60. E se 30 for falso, eu passar para 60, 60 também não for verdadeiro, aí eu vou informar que o tempo não é nenhum dos 2 e, portanto, é inválido. Certo? Então, qual que vocês acham melhor? Mais
conveniente da gente programar? Essa primeira ou essa segunda? Ó, primeira, segunda. Pela segunda, a pessoa se organizou, né? Ou com um passo a passo bonitinho, né? Primeiro eu faço isso, depois aquilo. Na primeira, tá tudo junto, né? É a mesma coisa. Uma pessoa pode escrever o programa usando essa ideia ou essa daqui. Só que o que vai acontecer é que essa daqui é mais complicada. Eu tenho uma proposição composta com 2 conectivos. Aí eu vou ter que ir lá para a lógica, procurar qual que é a ordem de preferência, como é que eu vou fazer para entender melhor o que está acontecendo. Se eu fizer assim, eu vou chegar no meu resultado de uma forma mais óbvia, mais pessoas irão entender, eu entenderei mais fácil, né? E ali do lado eu tenho o pseudocódigo explicando exatamente a mesma coisa que foi feita ali. Vocês veem que no pseudocódigo eu tenho mais de um C, né? Tem o C, o senão, o C dentro do senão. Vocês estão vendo? Tem o C dentro do senão ali. Porque eu posso ter um C dentro de um C, né? Não posso? Se o ΔV ali for verdadeiro, dentro desse se, eu vou colocar se ΔT for igual a 30, se ΔT for igual a 60, então eu posso ter uma estrutura equivalente dentro dela mesma ali, né? Por exemplo, um si dentro de um si. Da mesma forma que eu posso ter um enquanto dentro de um enquanto, né? Um for dentro de outro for, né? Um para dentro de outro para. Não tem problema nenhum isso aí, tá? Aqui para cá eu trouxe a mesma figura, só que de forma geral, né? Para uma pessoa que quer fazer seu código. Então você faz teste, condição, teste, condição, teste, condição. Essa daí seria uma estrutura mais simples, mais intuitiva, né? De trabalhar. Quando você tem que fazer mais de um teste. Certo? Tá, esse aqui é só mais um exemplo, tá? Mais um exemplo ali da pessoa calcular a velocidade média. Só que tem essa hora aí. O que significa essa hora? Seria um exemplo ali em que uma pessoa precisa calcular a velocidade média de uma... Esse exemplo aí, se eu não me engano, a pessoa precisava calcular a velocidade média de uma esteira. E a pessoa só ia calcular essa velocidade em alguns momentos do dia. Ela não ia calcular em qualquer momento. Ela ia calcular tipo 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14, 16. Nesses exatos momentos. Então, por isso que ele fala assim, a hora é igual a 8. Se for verdadeira, calcula lá a velocidade da esteira. Se for falso, você irá calcular se for 10, ou se for 12, ou se for 14, ou se for 16. É isso que está acontecendo aí, tá? Em outros horários que não sejam esses, não será feito o cálculo da velocidade da esteira. Certo? Então vamos direto para as perguntas. Eu passei um pouco rápido, porque conforme eu disse para vocês, como eu dei a aula 5 antes da 4, vocês já estavam cientes, já tinham spoiler da aula 4, tá? Vamos para as perguntinhas, que é onde a gente vê se vocês estão inteirados ou não do que está acontecendo, tá? Pergunta número 1. Os computadores são dispositivos binários. Isso significa que aceitam apenas 2 valores, 0 e 1, para representar os caracteres alfabéticos e outros caracteres, como os acentos. Internamente é feita uma conversão do caractere para um valor numérico e em seguida esse valor numérico é convertido em um número binário. Certo? Quando você entra com valor no computador, ele converte para binário, faz suas contas, depois converte e te devolve, né? A conversão do caractere para o valor numérico é feita de acordo com a determinação padrão. Um dos padrões que foi largamente utilizado e ainda é encontrado hoje é a tabela ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Na tabela ASCII existe um código numérico para cada letra do alfabeto, além dos dígitos numéricos e caracteres especiais. Sabendo que os dígitos de 0 a 9 são representados com os códigos de 48 a 57 na tabela, qual seria a melhor estrutura de decisão
para um algoritmo que gera um relatório a partir das opções de um menu que vão de 0 a 9. Então nós temos 9 casos, né? Ó, igual essa situação aqui, ó, que eu tenho, tá vendo? Eu tenho o que aqui? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casos diferentes, né? Então eu tenho um caso que eu verifico se é verdadeiro, papá. O outro caso. E aqui no meu problema é isso que está acontecendo, né? Eu tenho um menu de 0 a 9. Se 0, então isso. Se 1, então aquilo. Ou seja, são 9 casos, né? Que vai cair então na chamada seleção de casos, que é essa última que a gente viu aqui, tá? Essa última estrutura de decisão, tá? Primeiro que esse primeiro aí nem é um tipo, né, que a gente tem, tá? Certo? Já a estrutura condicional simples, vocês já sabem que não é, né? Porque tem 9 casos, né? A simples só aconteceria uma coisa, né? Certo? A composta vocês também sabem que não é. E a aninhada a gente viu aqui atrás, ó. Aninhada. Aqui está a aninhada, né? E aqui está a seleção de casos. Tá? A aninhada aqui. E aqui a seleção de casos. Uma estrutura levemente diferente, tá? Então a resposta aí é a letra E, tá? Seleção de casos. Vamos para a próxima. 2. Um objeto em movimento pode aumentar ou diminuir sua velocidade. Nesse caso, diz-se que o objeto sofreu aceleração ou desaceleração. Podemos calcular a aceleração média de um objeto dividindo sua variação de velocidade por um determinado tempo. O fluxograma 2.13 verifica se o valor das velocidades iniciais e finais e o tempo informado são válidos. Escolha qual pseudocódigo representa o fluxograma. Ele vai olhar para a cara do fluxograma ali e ver qual dos 5 pseudocódigos ali representa aquele fluxograma. Ó, a primeira coisa que a gente tem ali é o V1 e o V2 maior que 0, não é? Certo? Se o V1 e o V2 for maior que 0, o que ele vai fazer? Olhando para o fluxograma. Se for verdadeiro, ele vai verificar se o T0 é verdadeiro, T maior que 0, né? Que se for verdadeiro, ele vai executar comandos. Então, se V1 e V2 é maior que 0, se T é maior que 0, ele executa comandos. Caso contrário, aí nós vamos ter duas possibilidades. Como eu coloquei o C do tempo dentro do C do V1 e do V2, deixa eu explicar isso aqui no quadro para vocês. Eu iniciei com o V1 e V2 aqui, com a velocidade. Então eu fiz um C para a velocidade, certo? Aí depois desse C de velocidade, eu fiz outro C aqui dentro. Não é verdade? Esse C aqui é do tempo, certo? Qual C que eu termino primeiro? De dentro, né? E depois termino de fora, então tem que tomar mais cuidado. Então, ó, eu fiz isso aqui, aí depois eu vim para esse C, aí eu executei comandos, né? Comandos. Aí depois que eu executei comandos, eu faço o senão. O meu primeiro senão, ele é referente a esse C daqui de dentro, tá? Então, esse C aqui está no mesmo nível que esse. Beleza? Esse senão aqui do T maior que 0 é essa mensagem aqui, tá? Tempo inválido. Depois disso, eu vou fazer o senão desse C aqui, tá? Senão. Que é velocidade inválida. Certo?
E aí, qual é que tá batendo aí? Letra C, né? Letra C. Vocês viram que eu tenho um C dentro do outro C? E vocês viram que qual que eu fecho primeiro? Do lado de dentro, depois eu fecho por fora, tá? Beleza? Então aqui, ó, C, C não, e aqui eu colocaria fim, né? E aqui também, fim. Né? E aqui eu colocou o fim e eu não coloquei lá de relaxado que eu sou, né? Ó, C, velocidade, se o tempo, executa comando. Se não quem? Se não o tempo. Então executa tempo e vale. Aí depois ele termina esse C aqui, ó, ele encerra, e daí ele volta para esse C, faz o senão e encerra. Então é a letra C. Vocês concordam comigo? Letra C? Letra C, né? E para fechar aí com chave de nada, o 3. Os algoritmos são escritos com o objetivo de resolver problemas, e resolver problemas indica tomar decisões. Para a construção de algoritmos, as estruturas condicionais são utilizadas para realizar os testes. A partir de um teste, um conjunto de ações pode ser executado caso o teste resulte em verdadeiro. Um outro conjunto de ações pode ser executado caso o teste resulte em falso. Esse tipo de estrutura é chamada de estrutura condicional composta. Considerando o algoritmo representado em pseudocódigo, em cada um dos itens, os seguintes valores para as variáveis: A igual a 5, B igual a 3, C igual a 5, D igual a menos 1. Verifique se o resultado descrito para o código é uma afirmação correta ou incorreta. Em seguida, escolher a alternativa correta. Então, nós temos 3 algoritmos ali, né? 1, 2, 3. Vocês estão vendo os 3 ali na tela. Deixa eu apagar lá, que está atrapalhando o primeiro. Então, os 3. O primeiro aqui é o número A. Número A e número B. Eu não estou enxergando, vocês estão? O primeiro, ali na primeira linha, ali, ó, no primeiro algoritmo, está escrito assim: se A maior que B, então escreva maior é A. Se não, escreva maior é B. Fim do C, certo? E os valores que ele me deu foi 5, 3, 5 e menos 1. Né? Vou ver lá as alternativas. O teste retorna falso e escreve menor número é A. Vamos ver assim, no A ali, o valor do A é 5. E do B é quanto? É 3, né? E o 5 é maior que 3? É, né? Então, se 5 for maior que 3, então escreva maior número é A. Se não, escreva maior número é B. Tá certo, né? Tá certo. O primeiro tá certo. O teste retorna falso, escreve menor número é A. Na verdade, na 1 ali, o teste vai retornar verdadeiro, né? Não vai retornar falso. Certo? Na 1, não é verdade? Porque o A é maior que o B. Então o que ele vai dizer? O A é maior que B, então ele vai ser o maior número é A. É isso que ele vai dizer. Certo? É isso aí mesmo, né? O segundo teste ali. Se A maior que C, o A é maior que C, na verdade o A é igual a C, né? O A é igual a C. Terceiro, se A menor ou igual a D. Não, o A é maior que o D, né? Sobrou só 1 ali, né? Vamos olhar as alternativas então. As 3 estão corretas? As 3 estão corretas? Somente a 1 está correta? Sim? Só você falou sim ou os outros concordam também? A 2 e a 3 não, a 2 não, a 3 também não. É somente a 1, né?
Pessoal, é somente a 1, né? Somente a 1. Vocês perceberam por que é somente a 1? Basta pegar os valores ali e testar, né? Em cada pseudocódigo ali para ver se realmente vai escrever maior número A, né? Na verdade, não aconteceria isso, só na primeira. E é isso aí. E é só isso aí. Dúvidas? E é isso aí, nós colocamos a aula 4 antes, a 5 antes da 4, mas vocês me perdoam, eu sei que vocês não estão nem aí com isso aí também.